Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe Araújo, juiz de FAB nível 2 e o assunto deste vídeo vai ser a respeito do banimento de várias cartas, cara. Tudo bem, tivemos um ban e tivemos também a restrição de uma carta, mas o resto foi banimento pra caramba. Então hoje tá de noite, o som também talvez não esteja tão bom assim, a iluminação tá péssima, mas eu não poderia deixar de gravar esse vídeo agora para poder passar para vocês. Dito isso, como o assunto vai ser muito longo, eu já vou colocar aqui a tela, colocar aqui os óculos para conseguir enxergar aqui bem o que eu vou colocar para vocês. E o início de tudo, antes de falar sobre os banimentos em si, é bom também a gente colocar algumas diretrizes que a própria LSS mencionou, que colocou aqui como o norte para que elas fizessem esses banimentos, restrições, desbanimentos e assim por diante. O primeiro deles foi qual? Olha, a gente costuma fazer alguma coisa quando alguma coisa sai e descumpre dos princípios do design daquele personagem. Também quando tem uma estatística muito anômala, de forma que está ganhando demais, ou a experiência não é tão divertida assim, né? Assim, o fator diversão é muito prejudicado por conta do que está acontecendo. Também a gente faz para tentar fazer com que haja uma modificação leve e sutil no equilíbrio do jogo, ou então a gente também faz porque a gente percebe que aquela carta restringe muito o que a gente pode fazer no jogo. Falando aqui, eu consigo visualizar muito bem cada uma dessas situações que já aconteceram no jogo, tá? Não agora, agora também, mas que já aconteceram na história dos banimentos até então. Quer ver? Sobre descumprimento, aliás, descumpre os princípios de design do jogo. Quem é que você já consegue imaginar que calhou de ter um banimento de cartas que utilizava naquele personagem que se encaixa nesse item daqui? Não sei vocês, mas eu consigo falar com uma certa facilidade aqui que o Zen, né, ele consegue se encaixar perfeitamente nesse quadro. Eles não testaram a build de Tigre, testaram outras coisas, fugiu do design que era imaginado. Pronto, está aqui de fato um exemplo dessa filosofia de banimento que eles costumam fazer. Tá bem, e nos outros? No outro aqui eu posso colocar a Aurora, cara. A Aurora fugiu da estatística, começou a ganhar demais, não era algo que eles estavam prevendo acontecer. E aí também você consegue linkar aquela mensagem que eles colocaram ali do banimento com ela, né? Foi algo que é bem perceptível que eles não queriam que tivesse acontecido, ela foi embora muito rápido, tanto que o próprio sistema de Live Legend sofreu a modificação por conta disso. E aí, agora a gente tem essa questão de demorar um pouquinho mais, os personagens que estão há menos de um ano e assim por diante, como vocês já bem devem saber. Fator diversão. Quando está prejudicado, que a diversão realmente foi por água abaixo, o que a gente pode falar? Caution Blessing. Então esse banimento, restrição, a gente percebe que foi por conta disso. Eles até disseram, né? Quando eles colocam banimento, eles costumam dizer o porquê estão fazendo aquilo. E esse foi o caso de afetar muito o fator diversão, que as pessoas não gostavam, né? Tinha aquele grupo razoavelmente pequeno que gostava dessa carta, que eram as pessoas que jogavam para fadiga, e o outro grupo que detestava, que era basicamente todo o restante, que você batia bastante no personagem adversário e daqui a pouco ele curava 50. E pô, realmente não havia muita graça, e foi por conta disso que essa carta acabou sendo banida, né? Por essa filosofia de banimento que eles colocaram aqui. Nossa, que foi para mim o banimento mais cruel, porque eu tinha acabado de comprar esse set pela segunda, terceira vez, não importa, mas tinha acabado de comprar esse set há 3, 4 dias antes. Depois disso eu nunca mais passei a comprar carta cara antes ou próximo de datas de banimento, seja ela qual for, por conta do trauma dessa carta daqui. Eu até fiquei meio reticente a continuar no jogo, até confesso, por conta dessa genérica que, poxa, era cara, caiu bastante de valor, mas era cara. E era esse tempo do jogo, cara. Ninguém imaginava que isso aqui fosse ser banido. Bom, eu não, pelo menos. E aqui, a justificativa você consegue encaixar muito bem com cartas que você não conseguia lançar porque essa existia, né? Então, o fato de uma carta relevante como a Art of War, e ainda mais a genérica, existir, acabava atrapalhando o desenvolvimento de outras cartas que eles queriam colocar. Eu entendo,
mas o meu investimento foi grande, pelo menos para mim. Eu acredito que tenha sido grande, então sofri bastante. Com essa daqui me pegou de jeito mesmo, porque não esperava e o investimento tinha acontecido há poucos dias. O que mais? Aqui é o caso que eles colocaram aqui também numa justificativa passada, de vamos tentar fazer com que outros personagens consigam melhorar um pouquinho o meta, né? Tá sendo dominado muito por um personagem único, e foi o caso do Florian. Até pouco tempo atrás, até antes de High Seas, ele conseguiu dominar o meta muito bem. E até estava com medo de repetir o mesmo caso que tinha acontecido com a Aurora, de ter ido embora muito rápido. Inclusive eles são da mesma coleção de Rosetta, uma coleção razoavelmente recente. Então eles resolveram fazer o banimento de algumas cartas, até de forma preventiva, como foi o Geminate, para que esse camarada aqui não conseguisse ainda mais pontos dentro da tabela do LL e fosse embora prematuramente. Então eu consigo encaixar essas frases que eles disseram para a gente, como a sua filosofia de banimento, restrições, assim por diante, com esses exemplos que eu coloquei. Só que o vídeo ele busca contextualizar isso, mas é sobre os banimentos que acabaram de acontecer. Então, o primeiro deles, qual seria? Para mim, um pouco surpreendente, porque, embora muito desejado, mas o foco era outro, a gente vem com a classe dos assassinos, cara. Então a gente tem o Bounds of Agony, e para mim foi muito acertado. Lamento muito as pessoas que acabaram tendo essa carta restrita não, né? Banida de fato. No CC tinha essa carta, ela não é barata, então você mexer no bolso é bem ruim, mas precisava, porque com a associação do Bounce junto com o Arachne, que dá o Go Again para o primeiro ataque stealth, e junto com o Take Up the Mantle, realmente é uma junção que você não tem como blocar. Porque perceba, se você ataca com Bounce e esse ataque por ter stealth, ele vai ter Go Again com Arachne. Aí você está atacando com um. Aí eu tô com uma mão aqui de bruto, por exemplo, que tem um Blood Rush. Se eu não bloquear com Blood Rush e ele conseguir me irritar, acabou o coração do meu deck. Ele vai puxar o Blood Rush, vai tirar as cópias do meu deck e eu não vou ter mais essa grande potência que tem ali no deck para poder se desenvolver minha partida. Praticamente ali dificilmente eu vou ganhar. Então eu vou ter que bloquear obrigatoriamente com o Blood Rush, para que mesmo que passe o dano, ele não consiga pegar aquele Blood Rush e bana as outras cópias do meu deck. E aí eu já vou ter um turno muito fraco, mas isso não acontece somente com Bruto, né? Acontece com todos os decks que tem uma carta relevante de fato nele, né? Então, você tá com Dash.io e aí você tá com Spark of Genius, ou tá com Maximum Velocity, ou qualquer coisa assim. Realmente é muito complicado. Só que o bounce por si só, e ainda com o Go Again, é que traz o problema, porque aí ele dá o bounce, você bloqueia com 3, com 6, com 9, não importa, ele vai dizer no reactions, e vai no próximo elo atacar de novo com alguma coisa com stealth que você possa buffar com todas as reactions, e agora você não tem carta na mão, ou mesmo se tiver você vai bloquear de novo, você vai passar simplesmente o seu turno. Pode até ser, mas aí ele pode também guardar as reactions no arsenal para poder fazer um ataque mais forte no turno seguinte, você não vai ter mão mesmo. Então é sempre muito complicado, sendo que ainda tem a Take Up the Mantle, que ainda faz com que essa situação fique ainda mais complicada. Por quê? Vê só, primeiro, né, mostrando que o Arachne vai dar o Go Again para o primeiro ataque com Stealth, então ataca com o Bounce em si ele não tem Go Again, mas por ter Stealth o próprio personagem, o herói, vai dar esse Go Again para ele. E aí vamos supor, ataquei com Bounce, aí a pessoa bloqueou com mais do que deveria, eu disse no reactions eu tenho um Go Again. Nisso eu quebro a chain. Para onde vai o Bounce? Vai para o cemitério, tudo bem. Aí eu ataco com qualquer coisa que tenha Stealth. Aí eu uso o Take Up the Mantle, fazendo com que, e partindo do pressuposto, né, que eu tenha esqueci a Flick, e jogue esqueci até o nome da faquinha, da faca Hunter's Clave, e faça com que o personagem adversário fique marcado, e por conta disso eu consiga ativar o efeito de copiar a carta que está no meu cemitério. Quem foi que eu coloquei no cemitério agora? Que eu acabei de fechar a chain, foi o Bounce. Então eu copio o Bounce, coloco um monte de buff nele,
tanto da Take Up the Mantle como do próprio Bounce com as reações, e aí eu consigo banir a tua carta e banir as cópias, enfim, deu para perceber aqui o transtorno que é isso. Isso não é num turno, é em todo turno, você nunca sabe como bloquear essa carta. Por isso que quando eu estou jogando contra, eu simplesmente falo, olha, no blocks, te vira, faz os teus pulos aí, dá teu jeito de conseguir bater mais. No máximo eu bloqueio com uma carta ali qualquer, uma carta não, com um equipamento ali qualquer, só para que ele consiga, só para que ele precise usar alguma reaction e gastar a carta da mão. Quando não tem mais equipamento, aí realmente a situação está muito complicada, porque bloquear com carta da mão contra assassino é muito ruim, pelo menos com as classes que eu utilizo, né? Enfim, então acho sim que o Bounce foi um banimento muito bem acertado, até porque o Sleep vai receber novas cartas com Armory Deck, tá chegando aí até o final do ano, então o poder dele já está muito forte, então foi acertado. Na minha opinião, foi acertado. Lamento muito aí quem joga de assassino, mas ainda assim eu imagino que vai conseguir performar muito bem. Só vai dar um freio, não é o fim do mundo para ele. Tá bom, quem mais? Aqui sim. Aqui inclusive eu tinha feito um vídeo super curtinho, né? Dizendo quais as cartas estariam aptas a serem banidas. Eu tinha colocado aqui o Golden Tipple. Lamento, Aloysio, infelizmente aqui uma das suas cartas acabou sofrendo esse banimento na cor vermelha e também na cor amarela. Foram as duas, tá? Não foi somente a vermelha, não. Então a vermelha e a amarela acabou sofrendo esse banimento. E tá, mas por que isso aconteceu? Veja, você tem um Go Again, né? Paga 1 e Go Again, batendo 2 ou batendo 3 com a vermelha. Só que você vai ter o efeito, né, de você poder descartar uma carta amarela. E perceba, quem é uma carta amarela muito importante no deck do Grave, né? É o Shun, né, amigo? Se você descarta uma carta amarela que tem um Water Grave, isso significa dizer que ela não foi embora. Ela vai voltar em algum momento, porque você pode pagar o custo e ela vai ali para o seu campo. Tá bem, então ataco custa 1, tá batendo ali seus 2 ou seus 3. Vou descartar uma carta amarela, vou tentar fazer com que seja uma carta que tenha um Water Grave. Vou dar um draw se eu descartar uma carta amarela e vou criar um Gold. Meu amigo, você faz tudo. Eu coloco um aliado ali para poder depois ser invocado. Eu não perco aquela carta porque eu posso usá-la posteriormente se for com Water Grave. Se for amarela, eu vou dar um draw. Ou seja, eu de fato recuperei a carta que eu acabei de jogar no Grave. E ainda crio um Gold. Eu crio um Gold para depois conseguir habilitar a habilidade do Grave Bones. Percebe? É muito forte. Deixou-se azul, que das 3 cores é a mais relevante, porque é justamente quando você joga uma azul no cemitério que você possibilita ativar a habilidade do personagem. Então ainda se preservou azul. Porém, veja só, a LSS no seu relatório ali explicando as coisas do banimento já deixou muito claro. Veja, a gente colocou a Golden Tipple vermelha e amarela, mas isso não significa dizer que ele vai estar imune a novos banimentos caso seja necessário. Então talvez isso seja só o início, não sabemos. Vamos ver como é que ele vai se desenvolver daqui para frente. Então, Golden Tipple já achava que era necessário, então para mim foi muito bem acertado. Achei que ia ser só numa cor, que eles não iriam ser tão agressivos, mas em duas, preservando o azul, achei que foi de bom tamanho para a gente ver o que é que vai acontecer mais adiante. Lembrando que tem umas cartas aí, né, que infelizmente acabou sendo revelada, que, enfim, eu não vou nem comentar sobre esse ponto, melhor deixar para lá. Seguindo, nós temos a próxima carta que foi banida, que tem a ver com quem? Com a nossa querida Verdance. E perceba, até aqui, quando a gente está falando, a gente viu cartas sendo restritas ou banidas, no caso, dos 3 personagens que melhores performaram. Então a gente teve o Grave com o Golden Tipple sendo banido. Nós tivemos também o Sleep sofrendo a sua restrição com o Bounce. E agora a Verdance também sofrendo esse nerf. Então, de fato, foi meio que equilibrado até então, né? A gente pega os que estão lá em cima e traz um nerf para que os que estão mais embaixo possam crescer. E aqui a Plume, nesse caso, eu achei uma coisa muito esquisita. Para mim, eles erraram a mão.
E aí tentaram consertar sem banir uma carta que vai vir nesse set de Super Slam. Como assim? Vê, a justificativa para banir a Plume foi assim, olha, a Verdance já tem muitos ataques não, né? Danos arcanos que são muito fortes. A gente já tem a Burn Bear para quem não se recorda, é aquela que você vai dar os 6 de dano arcano. E poxa, você não vai ter um, todo um aparato de prevenção de dano arcano que vá para 6. Então assim, muito provavelmente você vai sofrer dano arcano com a vinda da Burn Bear, não tem o que fazer. E aí, eles me fazem o quê? Na coleção de Super Slam que já foi spoilado de forma regular, eles colocam que vai ter essa outra carta que vai novamente dar 6 arcano, cara. Inclusive é para qualquer target, né? Eu posso fazer isso não necessariamente para o meu herói adversário. Enfim, tem plays aqui bem interessantes. Mas seja como for, eu agora tenho 6 cartas que me possibilitam dar 6 arcanos numa única instância. E muito provavelmente eu vou ter um AB3, AB2. Então dois não, 3 ou 4 devem entrar, né? E aí no late game, ou mesmo durante a partida, você ter tantos ataques que produzem tanto valor arcano numa única carta, assim que você consiga ter essa prevenção, é forte demais. E aí o que eles fizeram? Não, então a gente vai banir a Plume, porque a gente já mandou imprimir as nossas cartas e não tem o que fazer, já está lá, e a gente não vai banir uma carta magética que acabou de ser produzida. Então vamos pegar essa carta aqui que é comum, perceba, ela é comum, então o custo dela, né, é irrisório, a gente bane essa e faz com que a estratégia de combo, que seria com Rampant Growth, né, que fica ali no late game, para que eu puxe essa carta, consiga ganhar um monte de vida, junto com uma outra Rampant, né, fazendo esse duplo Rampant, e aí dificilmente você de fato vai conseguir ficar vivo. Logo a gente vai tirar essa carta que facilita o combo para que você busque outras linhas, né, de jogadas. E isso faz com que algumas distorções aconteçam, porque perceba, se perde essa cabeça aqui, que é de centavos, muito provavelmente o que vai acontecer? Ele vai ter que substituir por uma Crown of Providence ou por uma Balance of Justice, cartas que já são caras, vão aumentar a sua a sua procura, fazendo com que o preço eleve. Então é bem capaz aqui de Crown of Providence e Balance of Justice sofrerem um aumento de valor por conta do aumento de procura, já que a Plume acabou sendo banida. Vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios aqui deste cenário. O que mais? O próximo seria algo que não tem muito o que dizer, porque a restrição dele foi muito parecida com a que aconteceu com a Geminate, onde eles disseram, olha, com a Geminate, tá? Que se aplica também a Talk a Big Game. A gente vai ter um novo set, e nesse novo set, a interação dessa carta com os personagens novos vai fazer com que fique uma situação muito quebrada. E aí eles baniram, né, a Geminate, que a gente vai ver que ele retornou, mas essa foi a justificativa. E para Talk a Big Game foi a mesma coisa, foi o mesmo sentido. Olha, isso aqui não vai dar bom com os... Aliás, vai dar muito bom, na verdade, né, com os novos personagens, então é melhor a gente fazer já esse banimento preventivo, antes do set se iniciar. Perceba que ela é de bruto de guardia, né? Então realmente você ter essa mecânica de poder escolher um número e se irritar esse número para cima, você criar essa quantidade de mites e você ter coisas como Intimidate, coisas como Crush não, como Dominate, Overpower e aquela outra keyword que eu até me esqueci, que você só pode bloquear com 2 cartas, né? Enfim, são formas muito fortes de você conseguir produzir um dano alto e aí você cria os mites como consequência da Talk a Big Game. Então eles fizeram isso aí para tentar preservar a saúde do nosso jogo, né? Então essa carta foi a única que foi banida tanto do CC como também do Blitz, tá? Então tem esses dois universos. Lembrando que o Skirmish já passou, muito embora a gente vai ter um outro Skirmish daqui para o final do ano, mas enfim, isso aí no Blitz não vai ter tanta relevância assim, já que esse formato a gente não costuma utilizar muito, o Skirmish já foi.
Tá bem, o Geminate, a gente tem por outro lado o Unban dele, né? Você vai poder voltar a utilizar essa carta, o que eu fiquei muito preocupado. Muito preocupado porque você teve o nerf do Grave Bones, então possibilita um pouco a viabilidade do Florian, porque é uma péssima match contra o Florian. O Florian, né, tem uma péssima match contra o Grave, eu quero dizer. E aí você possibilita ter essa carta de volta para o Florian. Entendo, mas amigo, ela realmente é muito quebrada junto com quem? Qual é a outra carta que junta com ela? Com a Everbloom. Por quê? Poxa, eu ganho 1 de vida. No que eu ganho 1 de vida, eu posso escolher uma carta aqui que custe menos do que a quantidade de vida que eu ganhei. Tudo bem, cost less, exatamente, que custe menos, eu pego do cemitério e coloco ela no fundo do deck. Então isso no late game, eu vou pegar quem? Eu vou pegar justamente a Geminate, que eu utilizei para bloquear em alguma ocasião. Eu não posso decompor essa daqui, porque ela tem que estar no cemitério para pegar ela de volta. E aí, quando o Florian já estiver ligado, ou seja, ele vai fazer o dobro da quantidade de auras, né, que ele vai criar. Então o que vai acontecer? Eu tenho uma mão toda azul e a Geminate, que eu coloquei no fundo do deck justamente com a Everbloom, né? E aí eu vou criar, por exemplo, eu digo que o X é 6, 6 não dá. Eu digo que o X é 3, que seja 3. Pago 2 azuis, coloco a Geminate, aí eu vou criar uma runa, aí eu crio dobrado. Aí outra runa, crio dobrado de novo. Outra runa, crio novamente dobrado. Crio 6 runas, crio 6 embodiments of Earth, ou seja, com a carta só bloqueio 1 milhão. E ainda vou ganhar, nesse meu exemplo, X que era 3 mais 1, 4 de vida. Com uma carta azul, que tudo bem, depois eu paguei 6, mas eu consegui gerar 6 Runichantes, 6 Embodiments e ainda ganhei 4 de vida. E ainda me sobrou uma carta na mão para eu atacar com ela e disparar todas as minhas runas, vou atacar com a arma, enfim. Aí você decide. Né? E na volta eu bloqueio com uma carta e bloqueio um monte porque tá cheio de embodiment. É forte demais. No late game, né? Vamos ver se isso vai dar certo ou não. Realmente, isso aqui eu achei que não deveria acontecer. Mas os amantes de Florian agradecem, até porque tiveram as cartas aí interessantes para o próximo set. Mas vamos deixar isso de lado. Seja como for, essas foram então os banimentos e os unbans que aconteceram no CC e no Blitz. Tivemos mais algum? Tivemos. Tivemos essa daqui que eu vou falar bem rapidamente, mas não vou deixar de falar porque esse formato está no Mundial, que foi para o League Legend. Então a Deadwood Dish, ela não está mais restrita, ela estava restrita, agora não está mais. Ela não estava banida, ela estava restrita à quantidade de cópias, agora não está mais. E a justificativa é para tentar fazer com que o Shane consiga brilhar mais, né? A gente realmente percebe que no formato do League Legend ele dominava bastante junto com o Stavo e não é mais assim ultimamente, com uma supremacia tão grande, então eles resolveram fazer esse desbanimento para ver, desrestrição na verdade, para ver se seria saudável ali para o formato do jogo. Essas alterações que foram feitas, elas já são válidas desde hoje, 1º de setembro, tá? De modo que se você for jogar de Sleep, você não vai poder utilizar o Bounce, né? Já tem essa restrição. Assim como se você for jogar de Grave Bones, não vai mais poder usar Golden Tipo e assim por diante. Tá bem? Apenas agora para finalizar, é interessante a gente também falar sobre quando vai ser o próximo anúncio de banimento, né? Então a gente vai ser no dia... Eu anotei isso aqui em algum lugar, cara. Deixa eu ver aqui. Vocês não vão estar vendo aqui minha tela, mas vai ser no dia 3 de novembro. 3 de novembro vai ser o próximo anúncio de banimento, só que é bem interessante que é o seguinte. É 3 de novembro, mas os seus efeitos só vão acontecer no dia 10 de novembro. E é bem legal assim ter feito nesse formato, porque até o dia 9 de novembro você vai ter que estar acontecendo os ProQuests. Então você consegue preservar que não vai sofrer nenhum banimento programado, né? Assim, com data fixa, eles podem fazer algum banimento surpresa, caso eles sintam necessidade, mas pelo menos aquele que já tem uma programação não deve acontecer
de atrapalhar as decklists, né, das pessoas, dos jogadores, para poderem jogar os seus ProQuests de Yokohama. Ao mesmo tempo que eles conseguem fazer com que esses banimentos eles já consigam surtir efeito para um Mundial, que vai se acontecer no dia 15 até o dia 17 de novembro, pretendo estar lá, que vai ser na Filadélfia. Beleza, então esse foi o grande apanhado aqui sobre o que aconteceu na noite dessa segunda-feira maluca aí, com cheio um monte de acontecimentos, né, que ocorreram no dia de ontem e de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Teve alguma carta que você esperava que fosse banida? Comenta aqui embaixo, fala com a gente para a gente tentar trocar essas ideias. Gostou do conteúdo? Dá o like, se inscreve e até a próxima. Tchau!